o amor de Deus é expressado através de cada personalidade, através da individualidade de cada pessoa. Então, eu gostaria de abrir em Efésios 4, a gente vai ler do 1 ao 16. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. E o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. É assim. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Gostaria de voltar no versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, aqui no texto vai falar muito sobre os diferentes dons que Deus disponibilizou para cada pessoa. E aí esse texto é um texto que eu gosto bastante, porque ele fala que todas as diferenças, elas são usadas para um todo, para chegar na estatura de Cristo, para que o corpo e o cabeça estejam trabalhando da mesma forma. E aí, se não me engano, todas as vezes que eu preguei eu falei isso, mas é uma coisa que eu acho muito incrível, que Deus vai me mostrar alguma coisa que eu vou passar para vocês, mas Ele vai mostrar outra coisa para Ana Bárbara, outra coisa para o Rafael, que Ele não vai me passar. E aí vocês vão vir e vão me ensinar isso. São características, talvez por experiências, por personalidades diferentes, e foi o próprio Deus que criou toda essa diversidade. Ele não quer que todo mundo seja igual. Ele é muito amplo e Ele dividiu a sua própria personalidade com cada um de nós. Nós temos parte das características de Deus, de muitas das características de Deus. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de se
conhecer, sabe? De conhecer os seus defeitos, mas também de conhecer os seus acertos, de saber até onde você pode ir, o que você pode fazer, sem começar a te prejudicar, mas usando tudo que você tem, inclusive os seus erros, para a glória de Deus, para ensinar as pessoas aquilo que Ele passou para você e falou: agora vai e ensina o meu povo. Então, com base num livro que eu estou lendo e que eu tenho achado muito interessante, que fala sobre esse tema, fala de um tema de autoconhecimento e como que, se a gente se conhece, a gente pode se relacionar melhor com nós mesmos. Então a gente se entende mais, entende as atitudes que a gente toma nas crises quando elas vêm, a gente consegue entender mais as atitudes dos outros e as escolhas que essas pessoas tomam, e também como isso pode ser aplicado na igreja. E então a gente também descobre como que Deus se relaciona e qual a mensagem dele para cada tipo de pessoa. E aí esse livro, ele tem algumas frases, e aí eu vou citar algumas delas aqui, e com base nessas frases eu também vou citar versículos. Então, para toda frase vai ter um versículo, e eu vou dar uma explicada bem rápida assim em cada frase. E eu gostaria que, se você puder, você anotasse cada uma das frases, e aquela que mais mexer com você, medita em cima dela. Quando você for orar, leva essa frase para Deus e fala: nossa, eu me identifiquei com isso. O que o Luquinhas pregou sobre isso mesmo? Aí você tenta puxar na sua memória, e aí você tenta procurar coisas. Procura na Bíblia pessoas com características como você, que tem essas características. Uma vez eu estava passando por uma crise, e eu cheguei no Ismael, e ele me falou: não, Luquinhas, vai ler Jonas, sente ler Jonas, que você é igual a Jonas. E aí eu sentei em Jonas e falei: poxa, Ismael, eu tô falando mal de mim, cara. Olha Jonas, olha a história de Jonas e não sei o quê. Mas aí eu li de novo e, cara, faz sentido. Parece mesmo umas atitudes que eu tenho quando de repente cresce uma árvore, aí ele aproveita da sombra daquela árvore, e aí a árvore morre, e aí Jonas já quer brigar com Deus e falar: não, a minha árvore, nada. O que ela tem de sua? Ela nem estava aí quando você chegou. Então, você consegue achar a sua personalidade dentro da Bíblia, e talvez essas frases te ajudem. Então, vamos lá. A primeira frase é a seguinte: ninguém precisa ser perfeito para ser bom. E aí eu quero ler 1 Coríntios 13. Coríntios 13, versículo 10. Está escrito o seguinte: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Se você sempre tentar fazer as coisas com perfeição, se você sempre tentar transformar o lugar onde você vive, sabe, onde você mora, onde você trabalha, para um ambiente perfeito, você vai pirar e não vai conseguir isso. Porque a própria Bíblia diz que somente quando o que é perfeito, que é Cristo, vier, quando Ele se revelar, só aí que as coisas deixarão de ser perfeitas. Então, não é porque você é imperfeito que as coisas que você faz, que as coisas que você tenta fazer, que você sonha fazer, elas não vão dar errado, porque você não é perfeito. Não é assim, sabe? Elas vão dar certo, elas podem dar certo, e se você esperar tudo estar em perfeição para você começar a fazer alguma coisa, começar a tomar alguma atitude, começar a colocar uma ideia para fora, você nunca vai sair de onde você está, porque não existe o perfeito. Aqui ainda não. Quando ele for revelado, aí o imperfeito vai subir, aí tudo será perfeito. A segunda frase é o seguinte: você é desejado. Aí eu gostaria de ler Romanos 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado.
Você é desejado. Cristo desejou você. Na Bíblia fala em Deuteronômios que Deus tem ciúmes do seu povo, sabe? Tantas vezes o povo de Israel se levantou e começou a adorar ídolos, e isso acendeu a ira de Deus, porque Ele tem ciúmes do seu povo. Ele zela pelo seu povo, Ele cuida, Ele ama. Afinal, olha o que está escrito aqui em Romanos. Como assim, sabe? Até seria igual, tem uma passagem que diz isso, seria plausível alguém morrer por quem é bom, mas morrer por pecadores. E Ele fez. Ele fez porque você é desejado. Ele deseja ter você, sabe? As pessoas ao seu redor desejam ter você no seu ciclo social, no seu ciclo de amigos. Você é importante, sabe? Deus expressa isso através das pessoas. A terceira frase é: você é amado do jeitinho que você é. Eu gostaria de abrir em Jeremias 1:5. Hoje meus marcadores não estão me ajudando. Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aqui eu vou retomar a minha última pregação, que eu falei que isso aqui tem um contexto, tá? Pode ser que sirva para você também, mas aqui especificamente Deus está falando com Jeremias. E aí, o que isso tem a ver com o jeitinho que você é? É que Jeremias é o profeta chorão, né? E ele vai lamentar, igual nosso irmão ali, mas ele vai anunciar aquilo que precisa anunciar. Deus vai usar essa característica de Jeremias para anunciar a mensagem, sabe? Para que ele transmita aquilo que as pessoas precisam ouvir. Ele sofreu, ele viu o povo dele sofrer demais, mas era disso que Deus precisava, era desse tipo de profeta, era desse profeta nesse momento específico. Deus te fez de um jeito para você ser usado desse jeito, onde Ele precisa de você, no ambiente que Ele precisa de você, no ambiente que Ele te colocou. É para você ser quem você é, não tente ser outra pessoa. Deus colocou essas características em você. A quarta frase é: nós vemos você é belo, não se envergonhe. Isso aí está atrelado com a anterior. Na verdade, todas elas casam muito bem, né? E o texto dessa é Tito 2:7. Estou falando hoje estão me trolando esses marcadores que eu coloquei. Tito 2:7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Aqui a gente vê uma advertência falando para tomar cuidado quando você está sendo visto. E aí a frase fala que você é sempre visto, que você é amado, sabe? Então, a gente às vezes não entende, e eu sei muito bem como é isso, a gente não entende que a gente é amado. Às vezes as pessoas ao nosso redor não expressam isso sempre, e nem elas não precisam ficar expressando isso sempre, porque, né, fica cansativo também, você suga das pessoas. Mas aí vai uma advertência para o outro lado: não esquece de mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que elas são importantes, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para aquele seu amigo. Não esquece de mostrar. Mas você, como a pessoa que recebe esse amor, entenda: você é amado. Você não precisa que toda hora alguém fique te falando isso. As pessoas estão vendo você, as pessoas conseguem perceber a sua presença, muitas vezes conseguem perceber aquilo que você está passando, sabe? Você é notado, você é amado no lugar onde você está, ali na igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua família. Você é visto, você é amado.
frase, né? Não se envergonhe. Aí volta muito na frase anterior. Não envergonha de ser quem você é, não sente vergonha não. Mas eu tenho um jeito tão... É o seu jeito. Seja assim. As pessoas te amam exatamente porque você é assim. Agora, se tiver difícil também, né? Troca uma ideia com o pessoal, evolui, faz parte. A próxima frase é: sinta, processe e doe. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas não conseguem passar por processos. Muitos de nós, às vezes, a gente se fecha. A gente fala, não preciso passar por isso, eu não preciso sentir isso agora, eu sinto depois, eu resolvo depois. Só que aí a gente vai acumulando, e uma hora o negócio estoura. E não vai ser legal se estourar. Então, aconteceu alguma coisa de ruim com você? Faz igual quando acontece uma coisa boa. Processa. Participa daquele momento ali na hora. Sabe? Sente a dor. Talvez você está sentindo, você está passando por um momento terrível. E você fica, não preciso, eu não sinto dor. Eu sou de ferro. Você não é de ferro. Amigo, até o super-homem sente. Então, deixa eu te contar. Ele sangra. Permita-se sentir, permita-se passar pelas dores, permita-se aprender, porque depois você vai doar com isso que você passou. Aquilo que você descobriu no momento que você estava sentindo, em que você deixou, em que você entendeu, não, eu vou passar por isso, eu tenho que passar por isso. Você vai aprender alguma coisa ali, para depois ensinar a outras pessoas, para depois doar esse seu conhecimento. A próxima frase, e aí essa daqui tem muito a ver com a minha personalidade, é: Deus está de fato no controle. Salmo 103. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Essa daqui, de todas as frases, é a que mais mexe comigo. Porque eu até uso uma blusa, Jesus está no controle. Mas eu diria que 90% das vezes eu não acredito nisso. Talvez eu acredito com a minha mente, né? Jesus está no controle, mas na hora de viver não é assim. Eu desespero. O pessoal que mora comigo, Ana Bárbara, é a maior prova disso. Eu sou a pessoa mais desesperada que ela conhece. Vocês não têm ideia como é que eu estava para pregar isso aqui. Ainda mais que não era eu que era para pregar hoje. Quando eu fiquei sabendo que eu ia substituir, eu não tinha nada, meu amigo, eu falei, Deus está no controle de nada não, só. Como é que Ele está no controle e me coloca numa situação dessa? E muitas vezes eu não penso isso, né? Mas eu estou agindo dessa forma, sabe? E aí eu quero gastar um pouco mais de tempo nesse aqui, porque é um que bate com força. Porque a gente sabe, a gente entende, a gente escuta, eu escuto a vida inteira que Deus está no controle de tudo, mas como é que eu vivo isso? Por que toda vez que eu chego num lugar onde eu tenho que entender que Ele está no controle, que Ele está cuidando de mim ou das coisas ao meu redor, ou que até as coisas ruins que acontecem, Ele está no controle, Ele entende isso, Ele sabe que eu preciso passar por aquilo, ou que as pessoas precisam, que cada um precisa passar por aquilo, e aí a gente desespera e fala, não, isso aí não está certo, mas a gente esquece que Ele está fora do tempo. Ele já viu o final e Ele ao mesmo tempo vê o começo, e isso é uma coisa que não dá para entender. Não adianta. Ele está no controle, Ele está
Ele colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina sobre tudo. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que eu vou entender isso, meu Deus? Ele tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Talvez ele não fez aquilo. Talvez você se enfiou num problema lá sozinho. Mas ele sabia que você ia se enfiar lá. Posso estar falando coisa errada aqui, mas talvez não foi ele que enviou o coronavírus, mas ele sabia que isso ia estar aqui em 2020, que ia começar em 2019, no finalzinho de 2019, que ia tomar essa proporção em 2020, e ele sabe como é que isso vai acabar, ou se não vai acabar, porque a gente está preso no tempo, a gente não sabe, mas ele sabe. Talvez não foi ele que mandou, mas ele sabe, ele controla. Ele tem o controle de tudo. Ele entende tudo. E aí volta muito na minha pregação anterior, que fala que isso aqui, ó, já está fechado. Ele sabe, ele já falou que terminou aqui, ó. A gente sabe o final da história. Até quando a gente vai viver pensando que em algum momento tudo vai mudar? E aí, de repente, não vai ser Jesus que vai vencer no final. E aí Satanás vai vencer no final. Não vai não. Está escrito aqui, ó, que vence o Cordeiro e aqueles que estão no Cordeiro. Então, se a gente está em cima do muro, é melhor decidir. Porque se Jesus e o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro vencem, quem está do outro lado... Mas enfim, vamos seguir. Então, Deus está no controle. Não se esqueça disso, tá, Lucas? Não se esqueça. A próxima frase é: Deus cuidará de você. E eu quero ler 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele está muito ligado com a frase anterior. Às vezes a gente não acredita que Deus está cuidando. Às vezes você acha que você tem que fazer tudo com a sua força. Você tem que se esgotar, você tem que dar conta de tudo, e você não tem que dar conta de tudo. Ele cuida de você. Não foi Jesus que falou que os lírios se vestem tão bem, nem Salomão em toda a sua glória, e a gente aqui preocupado? Olha como é que ele cuida. Ele está cuidando das flores. Você acha que ele não vai cuidar de você? Você acha mesmo que depois de enviar o filho dele, depois dele morrer naquela cruz, ele não queria passar aquilo, ele tinha que passar, ele sabia. Mas a gente vê a oração de Jesus ali no Getsemane e ele fala: afasta de mim esse cálice. Você acha que depois de passar por aquilo, gente, cientificamente falando, a morte de Jesus é uma das coisas mais escabrosas de se ler, de se ver. A forma como que ele morreu, sabe, o sangue parando de circular, ele não conseguia respirar, ele não tinha uma tanguinha igual é colocado ali pra gente em todo o filme, em toda a imagem. Ele foi exposto, os soldados ali, as pessoas escarnecendo dele. Ele sofreu demais, e a gente nunca vai entender isso. A gente nunca vai entender. E aí, depois de passar tudo isso, depois de enfrentar a morte para te salvar, você acha que te salvei, você está no meu clubinho, fica aí, se vira, tchau? Não, ele vai estar ali com você todos os dias. Ele falou isso. Ele cuida de você. Sabia? Ele cuida. Ele realmente cuida. Você sabe o que é cuidar? Você já teve um bichinho de estimação?
Você já teve que cuidar de uma planta? Você já viu todo o cuidado que você dedica ali? Até mesmo se você não teve, você sabe que precisa de todo um cuidado. Você acha que ele faria tão pouco caso depois de enfrentar a morte? Ele não ia te deixar de lado. Ele cuidará de você em toda e qualquer situação. Ele cuidará de você. A próxima frase é: permita-se confiar. E eu quero ler Provérbios 28, 26. Diz o seguinte: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Existem muitas pessoas, muitos tipos de pessoas que não conseguem confiar em Deus e nas outras pessoas. Quantas pessoas não se abrem, quantas pessoas se fecham completamente quando alguém tenta ajudar. Você ainda tem um mecanismo de defesa ali que você ativa e você não vai entrar aqui não, irmão. Isso aqui tá lacrado. A gente é muito amigo até aqui. Agora, se você quer me ajudar, não, você vai mexer comigo assim não. Você não vai entrar nesse nível. Não, mas eu tenho, sabe? Jesus quer fazer alguma coisa na sua vida. Beleza. Ele faz só eu e ele. Você já pensou que talvez ele vai usar um irmão do seu lado? Ou aquele irmão que você não vai com a cara dele na igreja? Ou com aquele seu familiar que você já não conversa há tanto tempo? É difícil confiar. E aí muitas vezes, né, essa foi uma parte do livro que eu já li, que ele fala, no livro é descrito que pessoas que têm essa dificuldade em confiar, muitas vezes é porque já passaram por algum tipo de traição e sabem o quanto isso é difícil. E aí se fechou e não quer passar por isso de novo. E realmente é uma coisa terrível. Ser traído é uma das piores. Você depositou sua confiança em alguém e essa pessoa pegou a sua confiança e jogou na lama. E pisou, e chutou, e destruiu, virou pó. E ele fez um barro, e aí ele fez um vasinho, e aí ele quebrou o vaso, e aí pisou de novo. Acabou, não tem confiança. Tudo aquilo que você depositou naquela pessoa, agora você não consegue confiar em mais ninguém, porque vai que faz de novo. Já passei por essa ferida lá atrás, não estou aberto para isso não. Não estou pronto para isso não. Seu processo de cura só vai começar quando você der o primeiro passo. Quando você confiar um pouquinho, você confia outro pouquinho, até você mudar isso. E confiar em Deus. Porque diferente dos homens, e aí tem uma baita diferença, porque sim, você pode confiar nos homens. A Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, é melhor, sabe? É muito melhor. Porque alguém poderia te derrubar, mas se vocês estão em dois, aí você já não vai cair. E mesmo sendo importante confiar, as pessoas podem te trair mesmo, mas com Deus não. Não leve isso daqui para Deus. Ele não vai te trair. Deus sabe o que é ser traído. Um dos 12, amigo de Jesus. Jesus chama Judas de amigo na hora que Judas está entregando ele. Você acha que Jesus mentiu quando chamou ele de amigo? Ou Jesus realmente o tratava como um amigo, via como um amigo? Ele sabia assim de tudo que ia acontecer, mas ele não deixou de confiar. Mas aí ele sofreu uma traição. Ele sabe na pele o que é ser traído. E ele sabe que é ruim. Ele nunca vai fazer isso com você. E
E a última frase é: acorde e diga sim à aventura da sua própria vida. Eu quero ler Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Deus nos deu a oportunidade de viver, de experimentar, de contemplar. Sabe, a gente pode, uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é que às vezes eu saio do serviço e estou indo ali para a praça do encontro e fico sentado só vendo o sol indo embora e as pessoas andando. E um dia desse eu estava olhando para o céu e eu falei: cara, quanto tempo eu não paro assim só para olhar e falar: meu Deus, se o Senhor pintou isso daqui, imagina como é que vai ser quando o perfeito se revelar. Isso é viver, é parar e contemplar. É às vezes na correria do dia a dia, na correria da semana, a gente tem que parar, senão a gente surta. Quantas pessoas têm surtado porque não param? No início da pandemia, quando tudo fechou, e aí se noticiava muito sobre como que isso melhorou o planeta, como que tudo estava mais bonito, porque as pessoas não estavam podendo estar na correria. As pessoas passaram a contemplar suas famílias, a ficar dentro de casa, a passar tempo com seus familiares, a entender o quanto isso é importante, a pensar em novos planos, nos planos que elas deixaram para lá, as coisas que eram importantes e hoje em dia você nem liga mais. Passaram a perceber que isso é muito engraçado. A moça que trabalha comigo, ela falou: nossa, Lucas, eu não vi minha filha crescer não. E esses dias a gente ficou em casa e minha filha ela já é quase jovem já, e eu ainda acho que ela era uma criança, porque eu saio para trabalhar todo dia e eu chegava cansada e não passava. Eu falei: é bem assim mesmo. É bem assim mesmo, a gente não vê o tempo passar não. Gente, de vez em quando eu paro lá em casa e penso assim: como que a Ana Bárbara está na faculdade, cara? Que isso? O tempo passa muito rápido. Muito rápido. E aí, Deus nos deu a oportunidade de viver, de dizer sim para os nossos sonhos, de correr atrás de alguma coisa que a gente acha que pode dar certo. Talvez nem dê, talvez dê muito errado, mas você pode tentar. Porque se der certo, imagina você vivendo aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Vai andando, vai caminhando. Se não for a vontade dele, ele vai te tirando de alguma forma. E você fica atento para entender também qual que é a vontade dele. Porque senão você está muito empolgado com o negócio, e Deus fala não e você quer ficar. Não. Se ele falar não, cai fora. Uma dica aqui de alguém que já passou por isso. Não desiste não. Não desiste de viver. A vida é um sopro. Olha o que está acontecendo no mundo. Tem gente desesperada que pegou isso aí e já era. E o que garante que realmente já era ou não já era? A gente não sabe, Deus sabe. Deus está no controle. Mas e se realmente você pegar e já era? Você viveu aquilo que Jesus colocou para você viver? Você lutou por aquilo que Ele colocou no seu coração? Você simplesmente desistiu porque é difícil demais ou porque ninguém vai confiar em mim? Sei lá. Viva, acorde e diga sim à aventura da sua vida. E para encerrar então, eu gostaria de falar da importância das diferenças, como que
às vezes eu não sofro por uma dessas frases, mas eu sofro muita por outra. Que às vezes eu sei que eu sou amado e tal, mas aí eu não confio tanto no controle de Deus. Ou então eu até digo sim para todas as aventuras da minha vida que aparecem, mas eu não me sinto amado. Independente da sua característica, daquilo que é seu ponto fraco ou seu ponto forte, é isso aí que Deus colocou em você. E muitas vezes o seu ponto fraco, isso é outra coisa que eu vi nesse livro, né? Muitas vezes o seu ponto fraco é o seu ponto forte distorcido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade com a questão do controle, entender que Deus está no controle. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que eu quero que dê tudo certo, mas é muito porque eu gosto de cuidar, eu gosto que as coisas estejam certas para todo mundo. Eu gosto de tentar fazer todo mundo se sentir bem. Só que aí isso distorcido em mim, isso aí causa ansiedade. E aí eu não consigo acreditar que Deus está no controle, que Deus realmente está cuidando do Rafael e está cuidando da Stephanie. Aí eu tenho que ir lá e cuidar do Rafael e cuidar da Stephanie, mas eu não consigo cuidar de todo mundo. Aí eu fico ansioso, porque eu não consigo controlar as coisas. E aí esse exemplo, ele se aplica a você. Aquela frase que mais mexeu com você, provavelmente ela é o seu maior defeito e a sua maior qualidade. Provavelmente é com a característica, com essa característica que você tem, que você acha que é sua pior faceta, é com ela que você vai trazer algo a mais para a igreja, fazer as pessoas entenderem quem elas são em Jesus. Se você se conhece, você consegue olhar para Deus e falar: olha só, eu tenho esse problema de entender que Deus está no controle. E aí quando eu entendo que Deus está no controle, quando eu tenho algum momento que eu paro e eu falo: não, realmente Deus está no controle, eu reconheço a glória de Deus por Ele estar no controle. Talvez você não confia que Deus vai cuidar de você. E aí quando, sei lá, você está a fim de comer uma lasanha, e aí você chega em casa e sua mãe fez uma lasanha, e aí você sente: cara, Deus cuida de mim. Eu nem cheguei a orar, eu só estava com vontade, mas Ele cuidou de você. Olha a glória que você levou a Deus por causa disso. Olha como que você pode ensinar sobre isso para as pessoas. Nossa, outro dia eu estava com vontade de comer uma lasanha, eu nem orei, eu cheguei em casa, minha mãe tinha feito uma lasanha. É simples, mas Deus é simples. Ele é grande, Ele ocupa todo o universo, está sentado no seu trono, mas Ele é simples. Foi para mostrar a simplicidade que o véu do templo se rasgou, e aí agora a gente pode relacionar com Ele. É simples porque um preço absurdo já foi pago. Que outra religião do mundo tem isso? Toda religião, o homem tem que se achegar ao seu Deus com seus sacrifícios. E de repente chega o cristianismo, chega Jesus, e o Deus deixa a sua glória para trás, deixa tudo aquilo que a Bíblia descreve como é o céu, o seu trono de glória. E Ele vem, e Ele é o sacrifício para que os homens se acheguem a Deus e Deus se achegue aos homens. Ele se ofereceu. Ele deu o primeiro passo. Ele te resgatou. Ele fez tudo. Agora basta a gente reconhecer, basta viver por Ele, e não viver para alcançar alguma coisa. O preço já foi pago. Agora a gente só responde: nossa, que bom que você me salvou. Agora eu vou fazer o bem. E não,
eu vou fazer o bem para que o Senhor me salve. Ele nos amou. Ele nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. No início, Ele nos amou. Ele ia criar o homem, e aí Ele sabia que tudo ia acontecer, como que tudo ia se desenrolar. E Jesus falou: não, eu pago o preço. Vale a